Bom dia, pessoal. Bem com vocês. Vou pedir que agora eu vou desativem todos, tá? O áudio de vocês. Obrigada. Para que não fiquem ruídos, para que não interrompa a aula, tá bom? A nossa aula. Combinados. Inicio sempre com combinados. E os combinados são esses. Não ative o microfone. Só ative quando vocês precisarem. Qualquer coisa, levante a mãozinha. Se precisar falar no momento de interromper, eu irei chamá-lo, tá? Entrega de trabalhos. Eu estou vendo aqui, tem muitos que ainda não entregaram. Por favor, veja o que está acontecendo. Porque, assim, se vocês não começarem a entregar os trabalhos nas datas previstas, vocês podem até perder nota, tá? A direção, a secretaria vai entrar, com certeza, vai entrar em contato com os pais de vocês, se vocês não estiverem enviando. A gente tem que entender o seguinte: nós estamos em casa? Estamos, mas não estamos de férias, tá? Eu estou trabalhando, eu estou planejando a aula, vocês estão em casa, vocês estão estudando, tá? Hoje nós não teremos correções de atividade, porque eu tinha que enviar a atividade para vocês na sexta-feira. Como sexta-feira foi feriado, então eu não passei a atividade. A atividade de sexta-feira eu estou entregando para vocês hoje, tá? Vou marcar a data de entrega desta atividade, que com certeza vai ser até sexta-feira no máximo, tá? Sexta-feira agora, vou marcar a data. Esse conteúdo eu vou colocar via Sponte e via Google Sala, para que vocês tenham acesso a ele, tá? Falar sobre os livros. Conteúdo do segundo bimestre. Os livros já estão no colégio. A direção, a secretaria, eles enviaram o comunicado aos pais de vocês para que fossem buscar. Quem já pegou o livro, ok. Quem não pegou, por favor, converse com os pais de vocês, por algum motivo, não sei, né? Conversem e busquem os livros. A nossa próxima aula de sexta-feira, que eu irei enviar para vocês, já vai ser referente ao livro, tá? Então, a gente já vai começar a trabalhar na próxima aula, já com conteúdo do livro. Hoje, eu programei para vocês o seguinte. Bruno, pode falar, Bruno. Ontem, eu e a minha mãe, a gente foi lá buscar os livros. Tá. Esse daí que você tá falando é do livro 4 ou é do 3? Não, essa História da Arte no Brasil não é do 4, não é do 3, é só um conteúdo a mais para vocês, tá? É um conteúdo extra fora do livro. Por que eu resolvi falar um pouquinho sobre a história da arte no Brasil? O livro, ele inicia, no livro de vocês, que eu acho importante, antes de vocês saberem. Quem estudou o ano passado comigo teve um pouco de história da arte, teve sobre linguagens teatrais, linguagem da arte, tiveram tudo isso. Então, eu acho conveniente que vocês saibam um pouquinho, aqui no Brasil, como que foi a arte, como foi que foi inserida no Brasil, né? Quem foram as primeiras pessoas que trouxeram, quem foram os primeiros artistas. Então, assim, Gabriel, você consegue ler esse primeiro slide, por favor? Ative seu som, Gabriel, ativei. Pode falar, Gabriel. História da arte no Brasil. No Brasil, a produção artística acontece desde antes da chegada dos portugueses.
foram encontradas pinturas rupestres de até 15 mil anos no estado do Piauí, na Serra da Capivara e em outros sítios arqueológicos. As manifestações artísticas são diversas no Brasil e acompanham os momentos históricos e culturais E ainda cultura do país. Muito bem, Gabriel. O que é que acontece, gente? Então, desde muito cedo, 15 mil anos atrás, foi encontrado, né, pinturas rupestres. Então, isso significa que, no Brasil, a nossa arte já veio há 15 mil anos atrás, né? Não é uma coisa que aconteceu com a chegada da família real. Antes, a vida primitiva já fazia arte, tá? Aqui foi só para que vocês vissem que eu achei lindo isso aqui, essa arte aqui, achei ela muito linda, representando o nosso Brasil, representando os escravos, tá? A escravidão. Nessa imagem eu consigo ver a nossa sociedade, o trabalhador, a força do homem, a força do trabalho, tá? A pobreza, sim, a pobreza, né? As mulheres, a força das mulheres. Nicole, por favor. Antes disso, Nicole, eu vou só um minutinho. Nesse conteúdo, todo esse nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre arte na pré-história brasileira, arte indígena brasileira, barroco no Brasil, neoclassicismo no Brasil, romantismo, realismo, naturalismo e simbolismo, modernismo no Brasil, com destaque para a Semana da Arte Moderna, que eu já conversei muito com vocês sobre a Semana da Arte Moderna, arte contemporânea brasileira. Nicole, por favor. Ativar o som, Nicole. Pode começar. Arte na pré-história brasileira. No Brasil foram localizados centenas de sítios arqueológicos espalhados pelo território nacional, que representam a arte de pré-história brasileira. As pinturas mais antigas, que têm cerca de 15 mil anos, foram encontradas no Piauí. Nessa época, utilizavam-se ossos, argilas, pedras e chifres para produzir objetos utilitários e cerimoniais. Isso revela uma preocupação Com a estética da arte, muito bem. Então, assim, há 15 mil anos, nas cavernas, né, algumas cavernas, em algumas grutas no Piauí, foi encontrado alguns objetos, algumas pinturas. E você vê que ele fala assim, ó, eles utilizavam ossos, argilas, pedras, chifre para produzir objetos utilitários. A estética, eles já trabalhavam com a estética, a beleza, porque a arte é isso, arte é vida, arte é estética, arte é amor, né? Arte é... Oi, pode falar. Você pode me dar um exemplo da estética que eles faziam? Com o chifre, por exemplo. Com o chifre, eles produziam... eles cupiam no chifre. Eles cupiam animais, tá? Eles faziam colher, como se fosse colher de pau, que hoje nós usamos muito. No Nordeste, isso é muito usado, a colher de pau. A argila, eles trabalhavam com argila para fazer vasos. Professora, eles usavam aqueles negócios lá, que você coloca a argila, ela fica rodando e você vai colocando a mão? Ah, não, né? Naquela época, eles não tinham essa técnica. Então, eles trabalhavam mais... Tanto é que a argila deles, naquela época, era diferente da nossa hoje. Era mais com barro mesmo, né? Tem umas casinhas de taipa, que chama casas de taipas, lá no Nordeste, que é feita, as pessoas colocam, tipo, madeira, ripa, como eles chamam, ripa, e com a própria mão, eles pegam o barro e vão
preenchendo toda, assim, formando a casa, tá? Ô, professora, mas você não acha que eles faziam a arte só para relatar o que acontecia com eles? Sim, sim, exatamente. Eles faziam para. Eles não tinham essa noção do que era arte, que o que eles estavam fazendo era arte. Eles faziam para a própria sobrevivência, entendeu? Para a própria sobrevivência deles. Giovana, Posso ler? pode? Arte indígena. Quando o Brasil foi descoberto, havia aproximadamente 5 milhões de indígenas vivendo no que veio a se tornar território nacional. A maioria dos indígenas foi morta e grande parte de sua cultura foi perdida. A arte indígena está mais presente na região amazônica, onde os indígenas fabricavam objetos, enfeites e de cerâmica. Muito bem. Vocês viram que eu coloquei aí alguns objetos, né? Algumas cerâmicas que os indígenas fabricavam. Essa é a arte indígena. Aqui, outra forma de arte indígena são pintura corporal, arte plumária, trançados, manto, máscaras e colares. Então, eu coloquei algumas coisas aí, algum manto, né? Coloquei algumas coisas para que vocês tivessem. Então, essa é a arte indígena, tá? Alguma pergunta, Gustavo Cavalcante, pode falar? Professora, naquela época, eu sei que eles não faziam arte porque tipo, eles sabiam que iam livrar arte. Mas eles pintavam o rosto, tipo, pra autodefesa ou era questão religiosa? Tradição, questão religiosa deles, tá? Tradição deles, os índios pintar o seu rosto, tem todo um ritual. Eles queriam para cura, rituais com dança, né? Eles usavam a dança e o corpo, eles pintavam o corpo para chamar a chuva, para agradecer aos deuses a colheita, para agradecer a boa safra. Então, por isso que eles pintam o corpo, tá? Gustavo, há mais alguma pergunta sobre a arte indígena? Tenho, professora. Pode falar. Como que eles faziam tinta naquela época? Então, Gustavo, eles usavam produtos naturais, que nem o coloral, ervas, até hoje, né? O sangue de animais também. Então, o coloral, eu acho que cucuma, né? Acho que o nome é esse, mais ou menos. Ele fazia, então, com produtos naturais. Professora, mas não fazia mal eles pegar coral, essas coisas que eles não sabiam, erva e colocar na Não, cara? não faz mal. E a intenção dele não era fazer mal, né? A intenção deles na verdade, era cumprir os rituais, é a tradição deles. Até hoje, os índios costumam, né, fazer essas mesmas coisas. Com certeza, hoje, eu não pesquisei, poderia ter pesquisado qual tipo de tinta que hoje eles usam, ou se eles continuam ainda usando a tinta da terra. Porque o índio, ele tem muito afetividade, digamos assim, muito amor à terra. Então, tudo que vem da terra para ele é sagrado, é diferente de nós, né? Para eles, o sol é sagrado, para eles, a lua é sagrada. Nós não temos essa cultura, nós não adquirimos essa cultura dos índios. Nós pegamos até mais cultura afro do que indígena, tá? Mais alguma pergunta? Não, né? Não. Sim? Não? Então vamos para agora arte pós a colonização. Bruno, pode falar? Pode ler, por favor. Bruno? O som dele, professora. Matheus, por favor, Matheus, leia para mim. Lê.
Arte após a colonização. Trata-se da arte produzida no Brasil entre os séculos XVI e XVII, enquanto o país permaneceu como colônia de Portugal, entre 1500 e 1822. Os primeiros artistas ativos no Brasil foram os padres jesuítas que vieram de Portugal para civilizar os índios. Eles assumiram um papel importante nesse processo, com seus muitos estabelecimentos missionários, as chamadas seduções, ensinando religião através de arte na forma de peças sagradas, músicas, estuária e pintura. Isso, estatuárias e pintura. O que que acontece? Os padres jesuítas, eles tinham que colonizar, digamos assim, os índios, né? Porque os índios viviam soltos na mata. Então, eles queriam, na verdade, eles queriam escravizar os índios. Para isso, o que que eles faziam? Eles começaram a trabalhar, né? Música, teatro, estatuária, pintura com os índios, porque eles queriam catequizar os índios. Eles queriam que a tradição dos índios, na verdade, toda aquela cultura que os índios tinham, que eles chamavam de demônio, que eles estavam endemoniados, que eles ficavam louvando ao sol, louvando a lua, fazendo rituais. Então, eles queriam trazer para a igreja. Então, qual forma de ensinar esses índios, trazer para a igreja? Foi ensinando o quê? Através da arte, através da pintura, através da dança. Tanto é que eles alfabetizavam os índios catequizando pela religião, pela nossa religião, tá? Professora, Fala. mas eles traziam, entre aspas, os índios para a igreja, porque quem mandava na época era a igreja, né? E aí, tipo, eles queriam ter um controle maior sobre eles. Ter um controle maior sobre eles, exatamente. Mas a igreja, ela conseguia dominar mais que um continente, que é o europeu. Exatamente. E outra coisa, eu assisti um filme dos jesuítas, agora eu não recordo bem o nome desse filme, e aonde foi tudo começou aqui no Brasil, os índios, os jesuítas quando vieram, os jesuítas ensinaram, apesar que os jesuítas, além de aprender com os índios, eles ensinaram muita coisa aos índios. Então, os jesuítas trabalhavam, ensinaram os índios muitas vezes a plantar. E chegou uma época em que os índios eles estavam muito bem organizados aqui no Brasil, junto com os jesuítas. Só que o governo viu que o que os jesuítas estavam fazendo não estava dando lucro para eles. E foi aí que eles expulsaram os jesuítas do Brasil. E no filme, muitos índios morreram, porque eles lutaram para que os jesuítas ficassem, né? Estavam lutando para que os jesuítas ficassem. E muitos jesuítas morreram também. Muitos. É a ambição do ser humano, né? Tá? Então, assim, aqui ele fala assim, ó, as chamadas reduções, ensinando religião através da arte. Que era isso que eles queriam, né? Eles queriam que os índios, aquele conhecimento todo que eles tinham antigo, aquela cultura dele, é como se eles queriam moldar o índio para que o índio se fixasse na nossa religião. Porque assim, ele tinha um controle sobre os índios, tá? Bruno, aqui, gente, eu coloquei aqui para vocês o site do Museu da Arte Sacra da Bahia. Esse aqui, eu já fui visitar esse Museu da Arte Sacra aqui em São Paulo. Eu fui conhecer, eu achei lindo. E aqui também, se vocês entrarem nesse sitezinho aqui, ó, gente, nosso tempinho vai acabar, a gente continua, a gente volta mais uns 10 minutinhos, tá?
de Ok. finalizar, porque o conteúdo é bem legal e não tem como eu ficar só pincelando com vocês, tá? Então, o site ele possui um acervo muito importante sobre a arte colonial brasileira. É possível visualizar lá nesse site as obras, datas das obras, respectivos autores, pintura, escultura, tem a azulejaria. É muito legal, mobiliário da época. Então, vocês têm como acessar esse link, e esse link ele já manda vocês, direciona vocês até lá, tá? Ele me deu uma pausa aqui agora. De vez em quando ele faz isso. Agora vamos falar um pouquinho do barroco. Eu vou pedir para que o Eduardo leia, por favor. Barroco. No Brasil, o barroco se desenvolveu especialmente em Minas Gerais e no Nordeste. A influência da missão francesa no início do século 19. XIX, quando a família real, Uhum. real chegou ao Brasil, foi intensa. A população começou a imitar a cultura europeia. Eram pintados retratos da família real e algumas imagens dos índios brasileiros. A pintura acadêmica, também no século XIX, na arte brasileira, retrata a riqueza clássica, sendo que era refletido um padrão de beleza ideal, padrões propostos pela Academia... Pela Academia de Belas Artes. Isso. O barroco também foi um movimento, ele também esteve presente no nosso Brasil, quando a missão, né, a missão artística francesa, ela veio aqui para o Brasil no século XIX, então eles começaram a fazer as pinturas. O que é que o barroco costumava pintar? Né? Porque o barroco ele estava muito inserido à igreja. Então, tudo que ele pintava era retratado à igreja. Mas aqui eles pularam um pouquinho e começaram a família real. É porque a família real tinha um poder aquisitivo maior, porque antes quem comandava era a igreja. E eles começaram a pintar, a retratar os índios, a retratar a família real. Tá? Só que um padrão, eles tinham um padrão, lembra que eu falei que tudo quem comandava era a Academia de Belas Artes? Ela já dizia como que era aquele padrão de beleza. Elas determinavam. Então, eles também foi muito influente aqui no Brasil, tá? O barroco. Em cima do barroco, nós temos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Alguém já ouviu falar nesse cara? Não. Não, né? Então, é deles que eu quero que vocês... Ah, não, sim, o Aleijadinho. Agora que eu vi, o Aleijadinho está. Então, é deles que eu quero que vocês falem. Aleijadinho. Rafael, pode ler, por favor? Uhum. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Aleijadinho é considerado o mais importante artista plástico do barroco mineiro. Suas esculturas e as igrejas que ele projetou e decorou se encontram nas cidades históricas de Ouro Preto, São João del Rei. Uma das suas obras de arquitetura mais renomadas é a primorosa fachada da Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Ouro Preto. Isso, eu coloquei aqui para vocês, tá? A igreja, aqui é a fachada da igreja. Esse aqui é o Aleijadinho, tá? Para quem não conhece. Ele é uma das personalidades mais importantes do barroco aqui no Brasil, tá? Aleijadinho não foi apenas um extraordinário arquiteto e decorador de igrejas. Ele foi também um incomparável escultor,
Suas esculturas, conhecidas por seus olhos penetrantes, caracterizam-se por sua expressividade e dramaticidade. Essa escultura dele aqui é a Nossa Senhora das Dores. Olha que linda a imagem, muito lindo. Então, de antemão, eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre Aleijadinho. De antemão, já falo para vocês que a atividade de vocês vai ser referente a essa grande personalidade da nossa história, tá? Neoclassicismo. Então, eu não irei falar sobre o neoclassicismo do Brasil, porque nós não iremos ter tempo agora. Eu vou pular. Isso aqui fica para a próxima aula. Eu vou pular já para o que eu quero. A atividade de vocês, a atividade de aplicação. Aleijadinho é considerado o mais importante artista plástico do Barroco Mineiro. Agora é a sua vez. Faça uma pesquisa de vida e obra do artista. Não esqueça de colocar a imagem no mínimo 2 páginas. Entenderam? Há perguntas? Sim. O que é que eu quero? Fale, pode falar. Nós temos ainda alguns minutinhos. Eu posso desenhar ele porque a impressora aqui na minha casa não Pode tá desenhar, sim, o artista. Sim, pode. Só que não esqueça, eu quero que vocês façam a pesquisa da vida dele também. Eu quero que vocês conheçam as obras deles. Ele tem muitas obras bonitas. Então, eu quero que vocês vão a fundo. Gente, só uma coisa. Eu quero que você não esqueça. Imagem. Quem não puder colocar imagem, que vai fazer manuscrito, trabalho, desenha. Tá? No mínimo 2 páginas, sendo que a primeira página, antes dessas 2 páginas, eu quero a primeira página, eu quero o nome do colégio, ou seja, a capa. Capa, página 1 e página 2, ou seja, 3 folhas, tá? Coloque a imagem, coloque a bibliografia, o site onde vocês pesquisaram, por favor. Não esqueça disso, isso é muito importante para todos os trabalhos. Não esqueça, coloque o nome de vocês na capa, o nome do colégio, o nome do professor, a atividade que vocês estão fazendo, que no caso aqui vai ser, né? Pesquisa de vida e obras do artista. Aí coloca o nome dele. Então, faça uma pesquisa bem profunda sobre a vida. Eu quero uma coisa bem legal. Eu não quero só... Não adianta cola e copia, gente. Vamos lá. Vão, pesquisem, façam direitinho. Não adianta cola... encontrei isso aqui, já fala dele, sem ler, já vai e faz o cola e copia. Não é isso que nós queremos, tá? Por favor. Mais alguma pergunta, por favor? Professora. Fale. Eu vou pedir que todos... Matheus, Gustavo, Cavalcante, por favor, liga a sua câmera para a gente fazer uma selfie. Uma selfie não, um print. Não é selfie, ó. Cadê? Peraí que eu vou fazer uma selfie com vocês. Não, eu quero um print mesmo, tá? Da tela. Gente, meu cabelo tá horrível. Espero que dê tempo para as 2 próximas aulas, tá? Olha o gato do Matheus. Gustavo Cavalcante, sumiu? Não tem como ligar a câmera agora. Por quê? Mas eu preciso da sua foto, Gustavo. Calma, então. Vamos lá, gente. Bonitinho, todo mundo. Rafael, você está muito sério. Rafael, dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Ele parece hoje. Vamos, Gustavo. 1, 2, 3. Todo mundo. Vamos lá, Gustavo. Calma aí, filho. Ai, Gustavo. Vamos, Gustavo. Ai, gente, tô com sorriso meia hora aqui, não foi? Vai. 1, 2, 3. Já. Ok. Obrigada a todos. Tá? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Obrigada pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu dou continuidade dessa aula, tá?